Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num sistema fascinante, o sistema que o nosso corpo usa para gerenciar energia todo santo dia. Vamos entender como é que ele pega o que a gente come e transforma em combustível para a gente seguir em frente, né? Pois é, como é que o nosso corpo faz essa mágica de transformar comida em combustível? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque, pensem bem, a cada garfada tem um processo super complexo, super preciso, rolando dentro da gente. Então, bora lá, vamos desvendar como essa mágica toda acontece. Então, para começar a entender isso, a gente precisa falar do sistema endócrino. Imaginem ele como se fosse, sei lá, uma grande rede de comunicação. É tipo o WhatsApp químico do corpo, sabe? Ele envia mensagens para todo lado para garantir que todas as partes conversem entre si e trabalhem juntas, em harmonia, para gerenciar não só a nossa energia, mas um monte de outras coisas vitais. Bom, então, vamos começar conhecendo os grandes chefes dessa história, os verdadeiros mensageiros químicos do nosso corpo. E quando a gente fala dos chefes, tem dois que são sempre chamados de maestros. É uma analogia ótima, porque eles realmente conduzem a grande orquestra hormonal do corpo, pensando sempre no longo prazo. E quem são esses maestros? Bom, lá no topo da cadeia de comando, a gente tem o hipotálamo e a glândula pituitária. Pensem neles como quartel-general. Eles não sujam as mãos, eles definem as estratégias e mandam as ordens para as outras glândulas, tipo a tireoide, as adrenais, dizendo: "Ei, faz isso, agora é hora de fazer aquilo." Ok, agora que a gente já conheceu os generais, vamos para a linha de frente. Vamos falar da estrela do nosso papo de hoje, o pâncreas. Ele é o verdadeiro guardião da nossa energia. Exato. Enquanto os maestros lá em cima estão pensando na estratégia de longo prazo, o pâncreas é o gerente do dia a dia. Ele não está preocupado com o que vai acontecer daqui a 6 meses. A preocupação dele é o agora, o minuto a minuto. É garantir que o corpo tenha a quantidade certinha de combustível e ele faz isso com uma precisão, uma velocidade. É impressionante. E como o pâncreas faz esse trabalho todo? Bom, ele tem dois funcionários principais, a insulina e o glucagon. Pensem neles como o yin e o yang do nosso metabolismo. São literalmente dois lados da mesma moeda, trabalhando num equilíbrio perfeito. Um fala hora de guardar energia e o outro fala hora de liberar energia. Então, vamos começar pela insulina. Ela é basicamente o sinal de armazenamento. É como se ela gritasse para o corpo: "Epa, chegou a comida! Bora guardar o que sobrar para depois." A palavra-chave aqui é anabólico. Anabólico significa construir, certo? Então a insulina é um hormônio construtor. Depois que a gente come, ela pega a glicose, que é o açúcar no sangue, e basicamente ajuda essa glicose a entrar nas células. Aí lá dentro, ela pode ser usada como energia na hora ou guardada para mais tarde. E o mecanismo de como isso acontece é muito elegante. Funciona assim, ó. A insulina é tipo uma chave. Ela chega na célula, se encaixa numa fechadura, que é o receptor, e essa ação abre uma porta especial para a glicose, chamada GLUT4. E aí, pronto, a glicose entra. Sem essa chave, a glicose ia ficar lá boiando no sangue, sem conseguir entrar e alimentar as células. Simples assim. Beleza, agora vamos virar a moeda. Se a insulina manda guardar, o glucagon manda liberar. Ele é o sinal de liberação, que entra em ação quando o estoque de combustível começa a ficar baixo. E aqui a palavra-chave é o oposto, catabólico, que significa quebrar. Então sabe quando a gente fica um tempo sem comer? É a hora do glucagon brilhar. Ele vai lá no nosso principal estoque de energia, o fígado, e dá o recado. Ô fígado, a coisa tá ficando feia aqui, os níveis estão caindo. Libera a glicose que tá guardada aí. Resumindo, a grande sacada do glucagon é garantir que o cérebro e o resto do corpo tenham um fluxo constante de energia, mesmo quando a gente está de estômago vazio. E ele é esperto, não só libera o que já está estocado, como também dá um jeito de criar glicose nova usando outras fontes como gorduras e aminoácidos. É um sistema de segurança incrível, né? Certo. Agora vamos dar um passo para trás de novo. Porque apesar do pâncreas ser o protagonista, ele não trabalha sozinho. Essa regulação de energia é um trabalho de equipe, um sistema bem maior e mais complexo. É isso. A gente precisa entender que essa regulação toda é uma conversa cheia de nuances entre vários hormônios. A dupla insulina e glucagon é a principal, claro. Mas tem outros jogadores que entram em campo, principalmente quando a situação aperta, quando as coisas saem do normal. E um desses jogadores super importantes é o cortisol.
Todo mundo conhece ele como o hormônio do estresse, né? E o papel dele é justamente entrar em cena quando o corpo precisa daquele gás extra para lidar com algum desafio. Então, quando o corpo passa por um perrengue, pode ser estresse, uma infecção ou até uma queda brusca de açúcar no sangue, as glândulas adrenais liberam cortisol. Ele funciona como um plano de emergência, sabe? Liberando mais glicose no sangue para dar aquele combustível extra e de acesso rápido para os músculos e para o cérebro resolverem o problema. Ok, vamos amarrar tudo isso com um exemplo prático. Cenário 1. A gente acabou de almoçar. O que acontece? Os níveis de glicose no sangue naturalmente sobem. O pâncreas, que está sempre de olho, percebe isso na hora e libera a insulina. A insulina abre as portas das células, a glicose entra e pronto, o açúcar no sangue volta ao normal. Lindo, né? Simples e super eficiente. Agora, cenário 2. O oposto. Já faz umas boas horas que a gente comeu. Os níveis de glicose começam a baixar. O pâncreas, de novo, percebe a mudança e dessa vez libera glucagon. O glucagon corre para o fígado, manda liberar a glicose que estava guardada e, voilá! Os níveis de energia ficam estáveis e tudo continua funcionando como um reloginho. E é justamente essa dança, esse balanço perfeito e constante entre a insulina e o glucagon, entre guardar e liberar, que é a chave de tudo. É isso que a gente chama de harmonia metabólica. E o mais maluco é que isso está acontecendo agora, nesse exato segundo, dentro de cada um de nós, sem que a gente nem se dê conta. O que nos leva a uma pergunta final para a gente ficar pensando. Esse sistema é tão delicado, tão bem ajustado, e ele nos mantém vivos a cada segundo. Mas e se essa sinfonia, tão complexa, desafinar? O que acontece quando essa orquestra sai do tom? É uma pergunta que realmente mostra o quão vital é tudo isso que a gente acabou de ver.